E aí, beleza? Então, vamos continuar aqui a parte de Física 4. Hoje vai ser a primeira aula de ondas eletromagnéticas. Então, vamos lá. O conteúdo do dia é o seguinte, né? Hoje a gente vai falar sobre ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Vamos entender como é que essas ondas são geradas, falar um pouco do espectro eletromagnético, transporte de energia desses caras e o vetor de Point, tá? Então, primeiro, tá? O que são ondas eletromagnéticas, né? Por que que elas são importantes, certo? Primeira coisa que eu acho que é importante é pensar onde podemos encontrar ondas eletromagnéticas, tá? Tipo, vocês podem pensar e alguns exemplos que são banais, né, do dia a dia. Então, vocês têm alguma ideia de falar? Então, escutam aí, pausem o vídeo e aí vocês podem ver agora. Então, praticamente todo canto, tá? Tanto é que se tu pegar o espectro, que a gente vai ver em outro slide, a gente tem várias possibilidades, né? E eu botei, por exemplo, aqui. Tipo, no telefone, você vai ter ondas eletromagnéticas, onda de Wi-Fi, tá? Tu vai ter satélite, né? Também tem ondas eletromagnéticas. A luz do sol tem várias faixas dentro do espectro da onda. A lâmpada de bulbo também tem. Quando tu vai no médico, vai fazer um raio-x, também é uma onda eletromagnética. Se tu pegar ainda materiais mais diferentes, por exemplo, fontes radioativas, isso também é uma onda eletromagnética, tá? Então tu vai ter basicamente todo canto, tá? Todo canto. A gente, agora, nesse momento, tem várias ondas passando aqui, né? Eu não vejo porque as ondas que eu consigo ver são as ondas do espectro visível, né? As cores. Mas tipo, tem vários outros tipos de onda aqui de sinais de televisão, de som de Wi-Fi, que estão passando e eu não consigo ver porque meu olho não é sensível, né? A gente também vai entender isso. Falando agora do cara, né, que descobriu as ondas eletromagnéticas, se chamou Hertz, por conta desse cara que a frequência tem a unidade Hertz, né? 50 Hz, 60 Hz. Então, ele foi um físico, tá? Alemão, nascido em Hamburgo. Ele pesquisou lá em Berlim, tá? Foi orientado por esse cara aqui, por Helmholtz, que tem uns teoremas muito bons aí em cálculo vetorial. E foi ele que comprovou, por meio de um experimento, né? Montou as coisas, mediu e viu que existiam as ondas eletromagnéticas, tá? Porque antes disso aqui, vocês lembraram da aula passada, quando eu falei do Maxwell, o Maxwell formulou isso de maneira teórica, né? Aquelas continhas que a gente fez, demonstrou, etc. Isso foi feito de maneira teórica em 1864 pelo Maxwell, tá? Enfim, como eu já falei, isso é muito essencial no desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, Wi-Fi, televisão, Bluetooth, rádio, etc. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, graças a esse avanço dessa teoria e dessa parte experimental, né, que a gente consegue viver o que a gente está vivendo hoje, tá? No mundo moderno. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho das coisas, né? Vamos lembrar de ondas para a gente poder avançar para a parte de ondas eletromagnéticas, né? Então, se tu pegar aqui, por exemplo, como está nesse desenho, né? Tu tem um pêndulozinho, né? Uma bolinha e uma mola. Se tu soltar, o que vai acontecer com essa mola? Ele vai oscilar, né? Tchu, tchu, tchu. E é exatamente o que está aqui nesse gráfico, nesse gráfico laranja. Tu tem aqui a oscilação, né? Que tá essa onda laranja, que é justamente para representar esse vai e volta, né? Com o passar do tempo. Tu solta, ela vai e volta, né? Aí tem aqui alguns parâmetros importantes, né? Que o primeiro, que eu vou botar aqui, é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é o comprimento entre duas partes da onda que são iguais depois de um certo tempo. Por exemplo, daqui, né, desse lugar aqui, que é a parte mais alta dela, né, até aqui, que isso se chama crista, que a crista é a parte mais alta da onda, tu tem um comprimento de onda, tá? Ela estava em cima, desceu, subiu, voltou para o mesmo lugar, isso é um comprimento de onda. Da mesma maneira, se tu pegar aqui embaixo, que é o vale, né, ela está embaixo, vai subir, vai descer, chegou no outro vale, isso é um comprimento de onda, tá? Ou seja, é esse comprimento para ir e voltar para o mesmo estado, tá? Outro fator importante se chama amplitude, tá? Tu vai soltar aqui a bola, ela vai descer e vai subir, descer e vai subir. Vai ter um ponto de equilíbrio, que é o centro. Acima desse centro, ela vai subir um pouquinho, isso se chama amplitude, né? Que é o que está aqui na figura, que é essa distância daqui até aqui, tá? Além disso, tem o período, né? Que é o tempo que dura para uma oscilação completa, certo? É a mesma coisa que o comprimento de onda. O comprimento de onda é daqui até aqui, né? É crista com crista. E o tempo para ela levar desse tempo, desse
para ir de uma crista até a outra, isso se chama período, né? É o tempo de uma oscilação completa. Foi, voltou. Uma oscilação. Foi, voltou. Uma oscilação. Por exemplo, se ela vai daqui e volta para cima em um segundo, então o período é um segundo. Se ela vai em 2 segundos, vai e volta, então o período, 2 segundos. Daí tem outro parâmetro, que é a frequência. A frequência são o número de oscilações durante um período, tá? Ou seja, se durante um segundo ela foi e voltou 2 vezes, quanto é a frequência? 2. E aí chama de 2 Hz. Se ela foi e voltou 5 vezes em um segundo, então são 5 Hz, né? O número de oscilações por segundo. Se ela fez essas oscilações, né? 60 em 1 segundos, então, número de oscilações, 60, frequência, 60 Hz. Que basicamente ela é calculada por 1 dividido pelo período, né? Que é o que eu botei aqui, né? Frequência é um subperíodo. Então é isso. Período é o tempo para dar uma oscilação completa. Frequência é o número de oscilações por segundo, tá? Que é dado em Hertz. Já a velocidade da onda, tá? Ela vai ser o comprimento de onda dividido pelo período. Porque é como se fosse calcular na cinemática, né? Velocidade é igual espaço sobre tempo. Qual é o espaço percorrido? É um comprimento de onda. Qual é o tempo percorrido? Um período. Então fica lambda sobre t. Só que, né? O período é igual a 1 dividido por frequência, né? E aí substituindo aqui na fórmula, então, velocidade igual a lambda f, tá bom? E lambda é o comprimento de onda e f é a frequência. E o lambda e o f são muito, muito importantes no estudo das ondas eletromagnéticas, porque a gente vai ter uma gama de ondas diferentes. Para cada frequência, consequentemente, cada lambda, né, tu vai ter uma onda diferente, basicamente. Porque, lembrando que todas elas possuem a mesma velocidade, né, que seria a velocidade da luz, c. E é isso a gente vai demonstrar. Tá, agora vamos aqui para o espectro eletromagnético, né, que eu estava falando antes. Como eu falei, dependendo da frequência e dependendo do lambda, né, que é o comprimento de onda, tu vai ter diferentes tipos de onda. E aí a gente percebe aqui nesse gráfico que a gente tem aqui o seguinte, né? Esse carinha aqui é a frequência em Hertz, tá? Ela começa aqui cerca de 10 elevado a 4. Na medida que eu vou para cá, essa frequência vai aumentando. Aqui tá 10 a 8, 10 a 12, até que ela tá 10 elevado a 20, né? Muito maior do que aqui no começo, certo? E para cada frequênciazinha dessa, né, eu tenho um tipo de coisa diferente, tá? Eu tenho, por exemplo, as ondas de rádio, e aí vai crescendo a frequência, vai para micro-ondas, depois vai para o infravermelho. Aí, depois do infravermelho, tem o espectro que a gente enxerga, que é o visível, tá? Depois tem o ultravioleta, raio-x e raio-gama, né? Que são os mais energéticos aqui. Tá? Por que mais energéticos? Porque a gente vai aprender na parte de mecânica quântica que a energia da onda eletromagnética ela vai ser diretamente proporcional à frequência, tá? Então, quanto maior a frequência, maior essa energia, tá? Então, a gente sabe que raio gama, para nós, vai ser bem mais perigoso que um micro-ondas, porque ele vai ter uma energia muito maior, tá? Como a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, né? Nessa equação aqui, ó, né? Se a frequência cresce, o lambda vai ser menor. Se a velocidade for constante, que no caso vai ser a velocidade da luz, que é constante, então elas têm comportamentos opostos, né? Se um cresce, o outro diminui. E é o que está aqui no gráfico. Aqui no final está 10 a 20 em Hertz. Isso corresponde a mais ou menos 10 elevado a menos 12 metros. Se eu for para cá, a frequência vai diminuir e o comprimento de onda vai aumentar. Tanto é que aqui nas ondas de rádios, né, tu tem aqui 10 elevado a 3, né, que são as ondas de rádios que já são mais longas, tá? Então é isso, tá? E aqui a gente tem aqui desenhos para comparar mais ou menos a escala de comprimento de onda para cada um desses caras, né? Por exemplo, para a parte de raio gama, o raio de onda é muito pequenininho. Ele ali é da ordem do núcleo atômico, né? Que como está representado aqui. Então, esse é o espectro eletromagnético. Vamos agora falar um pouquinho de cada um deles, né? Que é mais importante aqui. Primeiro, as ondas de rádio de frequência, que a gente chama de onda RF, tá? Então, elas têm frequência entre 10 elevado a 4 e 10 elevado a 7 Hz, na faixa grande, né? A gente chama isso aqui de ondas curtas de rádio. Já o comprimento de onda são de dezenas a milhares de metros, ou seja, o comprimento de onda, né?
esse lambda, ele é bem grande, tá? A vantagem disso aqui é que para esse tipo de comprimento de onda, essas ondas vão sofrer difração em obstáculos grandes, por exemplo, em árvores e edifícios. Qual a importância disso? A importância é que tu consegue transmitir essas ondas e elas conseguem difratar e chegar no observador, né? Na- no receptor, para conseguir transmitir essa onda e eles consigam utilizar essa onda, né? Por exemplo, ondas de rádio, ondas de TV. Só que, por exemplo, se tiver grandes montanhas, né? A ordem do comprimento de onda não permite que elas sofram a difração, tá? A gente vai entender a difração depois, mas só para vocês terem uma ideia. E aí, por isso que a gente bota a estação repetidora, porque aí vai ter um obstáculo gigantesco, a onda não vai conseguir fazer essa difração. Como tu tem estação repetidora, isso vai jogar o sinal para frente. Então, isso é necessário por isso. Outro detalhe, que a onda de radiofrequência, ela é refletida aqui na atmosfera superior, né, na parte da ionosfera. Então, por isso que na década lá no século XX, né, quando a gente não tinha as tecnologias de hoje, tu tinha que um emissor jogava a onda, aí ela batia na ionosfera, refletia e ia parar lá no nosso receptor. Por exemplo, conseguir fazer comunicação entre países diferentes, né? Entre Brasil e Inglaterra, por exemplo, por conta essa característica. É interessante que se tu pegar um rádio assim com uma grande gama de frequências, dependendo do lugar, tu consegue sintonizar uma rádio japonesa, né? Porque algumas ondas vão bater na ionosfera e vão chegar até aqui, né? Eu já consegui fazer isso, é interessante. Hoje também, isso é muito utilizado na rede de rádio amadores, tá? Para o pessoal fazer comunicações. E, por exemplo, se tu for mudar mais a frequência e sair para 10 elevado a 7 para 10 elevado a 8, tá? Tu vai ter as ondas de RF para televisão, tá? Que aí, no caso, o lambda tem a ordem de 1 metro, só que esses caras, eles não são refletidos na ionosfera como aqui, né? Como nessa parte aqui. Ou seja, tu precisa de alguém para receber essas ondas e jogar. Quem é esse cara? O satélite, né? Então, o satélite, ele é responsável por pegar a onda, processar e jogar para baixo, tá bom? Porque ela não vai refletir na ionosfera, tá certo? Então, essas são as ondas de rádio. Quem é a próxima, tá? A próxima são as micro-ondas, né? No caso das micro-ondas, elas possuem frequência entre 10 elevado a 9 e 10 elevado a 11 Hz, já que são os comprimentos de onda. Aplicações: celular. Mais uma vez o celular aparecendo aqui para nós, né? Que é uma das coisas que é praticamente parte do nosso corpo hoje. Além disso, né? Obviamente, o forno micro-ondas, né? Porque o forno micro-ondas utiliza a onda do espectro do micro-ondas, tá? E além disso, que até tem uma história engraçada, que é a questão do radar, né? Entre 300 MHz e 300 GHz, a gente utiliza as ondas de radar para fazer a detecção de aviões e navios, né? O exemplo básico é o seguinte: tu joga um pulso, joga um pulso nele, ele vai bater nesse avião, esse pulso vai ser refletido, vai bater na antena e tu vai, pela diferença de tempo, e tu vai saber a distância, tu vai saber localizar esse cara. Então, é a maneira de fazer essa detecção, tá? E aí o interessante é que durante a Segunda Guerra Mundial, né, os caras estavam lá operando os radares, né? E aí que tu tem aqui o magnétron, que é o cara que vai gerar essas ondas. Todo micro-ondas tem um cara desse. Eles perceberam que quando tinha alimento perto do magnétron, o alimento ficava cozido, né? Aí eles ficaram perguntando, pô, como é que pode isso? Aí foram investigar e viram que essa onda era capaz de fazer com que o alimento cozinhasse, né? E daí vai, daí vem surgiu o micro-ondas, né? Ou seja, uma ideia que, de ondas que, pô, era por uma outra finalidade, que era detectar aviões, detectar navio, etc., acabou vindo para dentro da nossa casa, né? Então, esse tipo de ideia que a gente nunca sabe onde vai levar, porque às vezes você começa a fazer uma pesquisa de uma coisa que você não vê muita aplicação ali na hora, mas, sei lá, depois de 10, 20, 30 anos, alguém vem com a ideia massa e pensa numa aplicação bacana, tá? Então, isso é bom ficar na cabeça, principalmente para quem vai ser engenheiro. Você vai ser uma pessoa que vai ser capaz, né? Você tem que ser capaz de pegar essas ideias da física e traduzir para coisas no nosso cotidiano, né? Construir um novo tipo de material, um novo tipo de equipamento, um novo tipo de processo, etc. Tá. E aí, agora a gente vai para
a região do espectro visível, né? Que é o mais palpável aqui para a gente, porque a gente consegue enxergar, tá? O nosso olho, né? Ele consegue ter a sensibilidade que vai do vermelho até ali o violeta, mais ou menos, tá? E isso tem mais ou menos comprimento de onda entre 700 nanômetros, que aqui é o vermelho, e 400 nanômetros, que é aqui o azul, tá? Ou seja, vai ficar mais ou menos entre essa faixa, tá certo? E aí acima do vermelho tu tem o infravermelho, depois do infravermelho tem micro-ondas e ondas de rádio, e lá para baixo tu tem ultravioleta, raio-x, raio gama, que aí tu completa o espectro. Pega esse gráfico aqui, por exemplo, né? Na coluna da esquerda, tu tem um comprimento de onda, né? Que tá respeitando isso aqui, né? Entre 700 e 400 nanômetros. E aqui tu tem o vermelho, aí tem depois alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Depois, né? Ultravioleta. Tá? Tu tem também as frequências correspondentes. Entre o amarelo e o verde, tu tem a luz verde claro, que aqui é onde está o máximo de sensibilidade do olho do ser humano, tá? Que aqui tu tem uma frequência em torno de 5,4 vezes 10 elevado a 14 Hz. Se for tu traduzir isso aqui para um gráfico de sensibilidade do teu olho, tu teria algo desse tipo aqui, ó, tá? É mais ou menos uma gaussiana, né? Se você lembrar da estatística. E aqui o máximo aqui é no verde claro, e aqui mais ou menos o comprimento de onda é 555 nanômetros, né? Ou seja, aqui é o máximo que a gente consegue ter de sensibilidade para o nosso olho normalmente. E aí tu vai, na medida que esse comprimento de onda cresce ou cai, a sensibilidade vai diminuindo até que chega o limiar que tu não consegue enxergar nem infravermelho e nem ultravioleta. E aí, claro, dependendo da intensidade, a gente vai entender o que é intensidade, tu pode enxergar isso aqui melhor ou não, tá? Então depende muito da intensidade dessa onda, beleza? Esse foi o espectro da luz visível. Tá, agora vamos aqui para a parte do infravermelho, né, que era esse cara aqui em cima, e o ultravioleta, né? Isso aqui é importante, principalmente nos países tropicais, né, por conta do sol, tá? Então, a radiação infravermelha, falei, ela está acima do vermelho e está abaixo da micro-onda, ela é aquele calor radiante. Já a radiação ultravioleta, que é grandemente emitida pelo sol, ela tem três tipos, tá? Ela tem ultravioleta longo, que é o UVA. Esse aqui é o menos energético, tá? Esse aqui é bom para fazer o bronzeamento na pele, por exemplo, que ele vai estimular a produção de melanina. Daí tu tem o ultravioleta B, que a energia vai crescendo, e esse vai causar vermelhidão na pele, né? Vai começar a prejudicar a tua pele, e isso pode, obviamente, né, se tu não proteger, causar problemas, inclusive câncer de pele. Então, importante isso. Aí tu tem o ultravioleta C, que a energia já é maior, só que ele é absorvido lá na camada de ozônio, né? O O3 que tem na atmosfera. Por isso que há alguns anos atrás, há 20, 25 anos atrás, era importante aquela questão de proteger a camada de ozônio, porque ele era responsável por absorver esses raios ultravioletas, né? C. Aí uma curiosidade sobre o protetor solar, né? Que ele foi feito para absorver a radiação ultravioleta. E aí quando tu pega aqui o protetor, tu vê esse FPS, né? O que que é o FPS, né? Que é fator de proteção solar. Por exemplo, tu tem um FPS de 20. O FPS de 20 é o seguinte: eu passei, sei lá, 10 minutos pegando o sol sem protetor e ficou vermelho, certo? E só ficar vermelho. Se eu tivesse passado o protetor solar, eu conseguiria passar de fator 20, eu conseguiria passar 20 vezes mais tempo no sol sem ter vermelhidão na pele, né? Ou seja, eu iria me proteger 20 vezes mais. Se eu passei 10 minutos sem protetor e ficou vermelho, eu precisaria passar 200 minutos para começar a ficar vermelho se eu passar o protetor. Ou seja, se tu aumentar o FPS, tu vai aumentar o teu tempo de proteção, tá? Então, basicamente, o cálculo é esse, né? É o tempo de exposição mínima com a pele desprotegida até ela ficar vermelho, sobre o tempo de exposição mínima para a produção de vermelhidão na pele desprotegida, tá? Então é isso. Então, quanto maior o FPS, mais tempo tu vai ter para se proteger contra os raios ultravioletas, tá bom? Então, basicamente agora a gente vai finalizar essa primeira parte com um exemplo, certo? Então vamos lá, exemplo um. Sobre as ondas de rádios, responda e justifique, tá? Então tem que justificar porque quero saber se você realmente sabe, certo? Então, letra A. Pode-se afirmar que possuem baixa frequência? Aí a gente vem aqui no espectro, né? E olha, ondas de rádio. Elas estão mais ou menos aqui, ó.
né? Aí tu vem aqui TV, rádio, Wi-Fi, satélite. Então, as frequências desses caras estão entre mais ou menos 10 elevado a 5 e 10 elevado a 12, mais ou menos. Antes dela, tu tem frequências de 10 a 10 elevado a 4. Depois, tu tem frequências de 10 elevado a 26, tá? Então, aqui é uma resposta que você tem que ser crítico. Se você falar assim, elas possuem baixa frequência, em comparação com as ondas que vêm à direita, infravermelho, ultravioleta, raio-x, etc. Se tu falar que não, elas possuem frequências mais altas que as frequências das ondas baixas, também tá certo. Então, é só para você justificar e para saber se está entendendo, tá? Então tá, elas podem possuir baixa frequência quando comparada com as radiações aqui da direita, ou podem possuir altas frequências quando comparada com as ondas baixas. Basicamente isso. Letra B. São classificadas como ondas sonoras? Não, não são. Porque ondas sonoras não são ondas eletromagnéticas. Elas são ondas mecânicas, tá bom? Tanto é, né, que a gente sempre lembra quando a gente estuda ondas mecânicas que elas só se propagam se tiver um meio material. No caso das ondas eletromagnéticas, isso não ocorre, elas se propagam no vácuo. Então, essa B aqui, não, elas não são ondas sonoras. Tá. Exemplo 2. Então, entre quais frequências estão aproximadamente as ondas de Wi-Fi? Aí tu só vem no gráfico e olha, o Wi-Fi está bem aqui, então mais ou menos, né, ele está por aqui, ó. Ele está entre 10 elevado a 8 e 10 elevado a, sei lá, 10 elevado a 11, tá? Então, Hertz, né? Por aqui, não esqueça da unidade, tá? Beleza. Letra B. Entre quais frequências estão aproximadamente os raios gama? Então, tu vem no gráfico e olha, raio gama está aqui. Então, o raio gama está ali a partir de 10 elevado a 22, tá? 10 elevado a 27, mais ou menos, tá? Então, os raios gama a gente localizou. Lembrando que eles possuem a maior frequência. Tá. Letra C. Sabendo que a energia carregada pela onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência, calcule o quociente gama, que é do raio gama, sobre E microondas, né? Em que E gama é a energia da onda com frequência de 10 elevado a 26, né? Isso com a frequência. E E microondas é a energia para uma onda com frequência de 10 elevado a 10, tá? Vamos lá pegar esse probleminha aqui para fazer rápido. Então é o seguinte, o nosso E gama, ele falou que é diretamente proporcional à frequência. Então vai ser uma constante vezes a frequência do raio gama. A frequência do raio gama, eu botei dizendo que era 10 elevado a 26 Hz, né? Então isso aqui vai ser K vezes 10 elevado a 26. Isso está em Hz. Deixa eu mais aqui de um. Já o do micro-ondas, que eu vou chamar MO aqui, micro-ondas, vai ser igual K, frequências do micro-ondas, vai ser igual a K. Quanto é a frequência do micro-ondas? 10 elevado a 10. É Hertz. Então, basicamente, eu quero E gama dividido por E MO. Então, a gente vai querer o seguinte: E gama dividido por E MO vai ser K 10 elevado a 26 sobre K 10 a 10. E aí, o que que a gente tem? K vai embora com K. Aí aqui dá 10 elevado a 26 sobre 10 elevado a 10, então fica 10 elevado a 26 menos 10. E isso aqui dá simplesmente que E gama sobre E MO é igual a 10 elevado a 16. O que é que isso aqui diz para nós? Ele fala que as ondas de raio gamas possuem energia de 10 elevado a 16 vezes a do micro-ondas, ou seja, muito, 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 muito mais energético, tá? Então, é isso, né? É só para entender que realmente o raio gama é uma radiação muito energética. É tanto que a gente chama de radiação ionizante, né? Que ela ioniza, ela pode arrancar um elétron de você, né? Ela pode fazer muito mal se exposto por um pouco período de tempo, tá? Então é isso. Então foi a primeira parte, a gente se vê no seguinte.